Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conversa na Janela, o podcast para a gente fazer uma fofoca boa e falar da vida e do negócio dos outros. E esse é mais um episódio dentro da trilha de tecnologia dos negócios, que é a temática do mês de fevereiro. E hoje, o tema desse podcast é falar sobre como a tecnologia potencializa o crescimento dentro dos negócios. E estamos com um convidado que é expert nesse assunto, Wagner Oliveira. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Boa noite, Larissa. Que honra estar aqui com você, participando do seu canal aí. Janela, papo de janela, né? É isso aí. Conversa na janela, papo de janela, tudo vale. Tudo vale, conversa de janela. Larissa, te agradecer aí pelo convite. Você sabe que desde que nos conhecemos, que admiro muito o seu trabalho e sei da pessoa inovadora, o quanto você é executora, né? Vou criar um podcast. Estamos aqui hoje. É isso aí. Em plena execução, tenho acompanhado seus últimos convidados, seus papos de janela aí, né? Na sua janela. E muito bacana, tem contribuído bastante. Muitos amigos, né? O João, falei para você o feedback aí do encontro que você fez com o João sobre marketing. Agregou bastante, enfim. Parabéns, para mim é uma honra, principalmente uma grande responsabilidade, já que você me colocou com dois outros grandes aí no mês, né? Então, estou muito feliz. Estou muito feliz pelo convite. E o Wagner também é um convidado de peso aí para falar de tecnologia. A gente se conheceu dentro de um grupo de mentoria, que foi o Sales Club, e desde então nos tornamos amigos, colegas de trabalho, trocamos mentoria junto, né? Eu digo que o Wagner, desde que a gente se conheceu, virou meu mentor, e tanto na vida quanto nos negócios, é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Então, para mim também é uma honra e uma responsabilidade estar aqui sendo host desse podcast aí de um tema tão importante. Confiança mútua aí, né, Larissa? Total. Wagner, a gente está falando de tecnologia para crescimento nos negócios, mas é sempre importante a gente ver quem está por trás das opiniões, né? Ver a trajetória de quem está falando. Então, acho que é importante tu te apresentar um pouco, contar um pouco da tua jornada pessoal, profissional. Sim. Bom, pessoal, meu nome é Wagner Oliveira, eu sou do interior de Goiás, hoje eu moro em Uberlândia, onde está a nossa empresa, e eu me formei em medicina veterinária. Então, assim, não muito a ver ir falar de tecnologia, de marketing, de tudo, aceleradores tecnológicos, para um médico veterinário. Mas esse é o perfil, eu sempre busquei coisas fora da nossa caixa, né? Coisas fora da minha carreira. Então, eu me formei em medicina veterinária por volta de 2005 e fui para o campo. Fui trabalhar, fui montar a equipe comercial, fiquei 10 anos montando a equipe comercial em multinacionais, e a partir de muita observação, eu falei, tem que ter um jeito de otimizar, de melhorar a eficiência desses processos. E, obviamente, que passava por tecnologia. Então, eu me dispus a voltar para o mercado e empreender. Então, hoje, há 3 anos e meio, nós fundamos a Agro10X, que é uma empresa de tecnologia dentro do agro. Nós ajudamos aí, né, empresas que exploram esse mercado do agro a expandirem seus negócios por meio de marketing, vendas online e tecnologia. Então, minha jornada basicamente foi da faculdade para o campo, do campo para o digital. E eu vou até compartilhar que quando a primeira vez que eu conheci o Wagner, ele me contou, né? Wagner, o que é Agro10X? E ele me contou mais ou menos isso que ele está contando hoje aqui para vocês. Eu tive que fingir que entendi, né? Porque entender eu não tinha entendido nada. E, Wagner, mas me conta um pouquinho mais, me explica. Nossa, leilão, sêmen bovino, como é que funciona isso? O que tem a ver o digital com tudo isso? Então, é bastante disruptivo o negócio do Wagner aí, abriu caminhos, né, Wagner? Eu tenho certeza. Sim. E Sim.
Acho que é melhor tu destrinchar um pouquinho mais do teu segmento, porque senão, assim, ó, o povo não vai entender a profundidade do que tu fez, não. É verdade. Bom, julho de 19, eu resolvi voltar a empreender e nós criamos a Agro10X com esse propósito, digitalizar os processos comerciais dessas empresas. E aí, Larissa, eu te conto que tem que ter um pouquinho de sorte na jornada, senão as coisas não acontecem. Eu, exatamente com 9 meses de empresa, me estoura uma pandemia. E aí o mundo virou de cabeça para baixo. Exatamente isso. Então, eu que nasci ali aquela startup, tentando levar para o segmento especificamente de genética de bovinos, como que a gente poderia acessar mais clientes, como que a gente poderia fazer isso de forma mais eficiente com o digital, eu tenho certeza que não teria acelerado tanto se não tivesse o episódio da pandemia no meio. Tá? Então, em 2020, quando estourou a pandemia, mais ou menos março, todas as empresas de tecnologia, de genética, de inseminação no Brasil, se viu fechadas em casa, porque o modelo muito tradicional era do representante comercial que não poderia visitar seus clientes. De uma hora para outra, eles se viram sem poder visitar os próprios clientes. E aí, nessa avalanche toda de mudanças... E era assim, né, Wagner? E era só desse formato que fechavam os negócios, né? Só visita presencial, né? O único formato. Era impensável. E esses dias eu estava comentando um pouco sobre isso, sobre as questões de se eu tivesse começado esse trabalho de marketing digital nessas empresas do agro, mas muito digital, ou seja, gerando tráfego, recebendo lead e tudo mais, não tinha rolado. Então, quando eu comecei... Muito novo, né? Era tudo muito novo, né? Muito novo. Aí, quando eu comecei, eu falei, vamos fazer diferente? Vamos usar como tráfego os próprios representantes das empresas? E aí a gente tinha lá 150, 200 representantes numa empresa. Eu construía todas as salas de negócio, que eram os grupos de WhatsApp, colocava os links na mão deles e eles iam na unha, mandando o link um por um para 30, para 40 clientes. Então você imagina, no final do dia a gente tinha 150 salas de WhatsApp, grupos, com 30, 40 pessoas por grupo. Então a gente tinha ali 4.000, 5.000 pessoas dentro dos grupos de WhatsApp, para a gente estruturar aí um lançamento digital de produto físico. Olha você vê que loucura. Loucura. E aí, quando deu o advento da pandemia, todo mundo bateu na porta da Agro10X. Nós não estamos entendendo como que opera, você é a única estratégia do segmento, atende a gente. Então, das 6 maiores empresas do Brasil, eu atendi 5 simultaneamente, era meio impensável isso. Então foi isso, a gente entrou, foi nesse viés, na pandemia nós aceleramos muito, e aí a gente foi, só trazendo para os dias atuais, nós fomos atendendo outros clientes, não mais só a indústria, fomos atendendo o produtor, fornecedor de genética, o fazendeiro, fomos abrindo novos clientes, a gente chegou a abrir 1.000 produtores rurais em um ano. Então você imagina, às vezes eu escuto, mas o produtor rural não está no digital. Gente, eu vivo disso há 4 anos. Como que ele não está no digital? Então, a gente ainda escuta isso. E, cara, só do que tu está falando já veio 2 insights aqui, né? Um que é usar o poder de construir comunidades, que o digital permite isso para a gente, né? A força de uma comunidade. O livro Tribos, inclusive, fala muito sobre isso, né? Sobre essa força de construir comunidade. O digital permite isso para a gente, assim, no instalar de dedos, de forma gratuita, com muitas ferramentas. Não precisa de grandes investimentos, né? Que muitas vezes as pessoas se apoiam nisso, né? Na falta de recurso para fazer alguma coisa. E outra nesses preconceitos, né, Wagner? Que eu imagino que tu, como tu disse, né, deve ouvir até hoje e dizer que o fazendeiro não está no digital, que ele não usa, que ele não entende. Na verdade, ele não sabe como fazer, não imagina essa outra realidade até que alguém mostre que seja possível. Sim. É que a gente tem que começar pensando nos níveis de adoção de tecnologia. Se
aí é aquela questão da empatia com o cliente. Se você sabe que o seu cliente não é tão digitalizado, começa por plataformas que ele já usa no dia a dia dele, que foi o meu caso, o WhatsApp. Tudo aconteceu no primeiro momento no WhatsApp. Hoje a gente não, hoje a gente gerencia mais de 1 milhão por ano só em tráfego, nas redes sociais, os nossos clientes, tudo. Bacana. Só que nós passamos por um processo de digitalização durante a pandemia que forçou o cliente a consumir conteúdo online, a baixar um e-book, a participar de uma live, a participar de um lançamento. Então, a coisa andou. E, de fato, hoje o produtor está muito mais digitalizado. Estive olhando outro dia sobre a idade média do produtor rural. No Brasil é 46 anos. 46 anos. O quanto de digital uma pessoa de 46 anos consome? Muita coisa. Muita coisa. Sim. Muita coisa. Então é isso, essa junção de tecnologia, de idade média do produtor rural, de potencial que o agro gera, ele vai gerando esse pilar aí do crescimento do negócio, vamos dizer assim. O Wagner, para quem também está ouvindo, assistindo a gente, é um grande estudioso da evolução da comunicação, né, dos meios de comunicação, e ele se apoia muito dentro desses estudos e dessas análises para construir toda essa estratégia dentro do digital, porque, e uma coisa que eu aprendi muito com o Wagner, né, é de que a gente foi evoluindo a forma de se comunicar, de se reunir, e a mudança da mídia, né? A mudança da mídia, né? A mudança da mídia, ou a mídia em si, ela não foi considerada como um elemento importante na evolução da espécie. Ela não foi considerada. Há 70 anos atrás, apenas, que os canadenses levantaram a mão e falaram, gente, está faltando um elemento de como a gente aprendeu a história. Nós aprendemos por poder, religião e outras coisas, mas e aí? O homem saiu da oralidade, na verdade ele saiu da caverna, né? Escrevendo ali nas paredes da caverna, aí de repente ele começou a falar de 1 para 1 usando a oralidade. Apenas em 1450 depois de Cristo que nós tivemos uma mudança de mídia disruptiva, que foi a prensa. Então quer dizer que agora eu posso escrever, imprimir e divulgar, distribuir. E apenas 50 anos atrás nós tivemos a nova mudança de mídia, que foi a mídia mais disruptiva da história, que foi o digital, que deu poder de muitos para muitos. A gente está aqui, mas seu conteúdo vai ser distribuído e gente em todos os lugares do mundo irão, vamos dizer, consumir esse conteúdo. E a cada dia mais, a gente está vendo aí soluções de conexão, que o próprio Elon Musk aí, da Starlink, né, tem gerado. A gente foi ver o preço que a internet vai custar, dessas internet satélite da Starlink, é uma coisa muito acessível. É isso. É muito acessível. Então, eu vi um dado agora, por último, que apenas 26% das propriedades rurais do Brasil são conectadas. Então, nós estamos falando que 75% não são. Isso representa 3.750.000 propriedades rurais. Ainda não estão digitalizadas. Oceano para nadar de braçada. Então, tem coisa. Tem coisa, É importante porque tu trouxe o ponto também de como que está a adoção do teu cliente em relação à tecnologia. Olha, o Wagner acabou de trazer, né, falando sobre a história das mídias, que ele já tinha contado um pouco para mim. Com certeza aconteceram dificuldades nessas tecnologias, né, nessas novas mídias serem adotadas, mas elas foram sendo amplamente utilizadas com o tempo. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque é um caminho sem volta, né? Uma nova mídia vai vir, uma nova tecnologia vai vir, vai mudar a forma como a gente se comunica e a gente precisa embarcar, né? E, Wagner, ia te perguntar também como é que foi esse começo, né? Porque a gente falou da adoção de um público que ainda não estava imerso nisso,
As pessoas te achavam doido quando tu começava a apresentar? Como é que foi essa aceitação, né? Trazer essa nova metodologia? Quando eu entrei no mercado, eu já tinha testado a nossa metodologia na empresa que eu trabalhava. Então, quando eu fui ao mercado, as outras empresas já sabiam que estava com uma estratégia online possível de funcionar. Como a pandemia forçou todo mundo utilizar, nós ganhamos esse acelerador. Então, a galera entrou, usou, e só para dar um pouco de números, Larissa, não ficar muito nas nuvens, vamos dizer, nós estamos falando de vender sêmen de boi através da internet. Estou te falando através porque não é online. Você não coloca lá o produto, o cliente entra, coloca o cartão e compra. Não é isso. Estou falando de vendas através da internet. Acessar o cliente, abrir uma conversa de vendas e fazer negócios. E eu estou te falando de semanas de negócio que ultrapassaram 6 milhões de faturamento. Estávamos falando dos números aqui essa semana. A nossa metodologia já ultrapassou 100 milhões de faturamento. E quando eu penso na comissão média para os representantes comerciais, nós estamos falando de 20 milhões de comissão que já foi para o bolso dos representantes, colocando uma pandemia dentro do período que a nossa metodologia já ajudou. Tá? Então é isso. Gente. Vocês olhem depois aí a Agro 10X para vocês verem que barulho que esse Wagner está fazendo. Então, assim, acabou recebendo, porque perceberam, mas depois foi inevitável. E tem uma coisa, que é uma frase que a gente carrega muito aqui, né? Que é a frase da Brené Brown. Na verdade, você não precisa mudar, mas você será obrigado a competir com aqueles que mudaram. É uma frase que está dentro do nosso grito de guerra e a gente acredita muito. Então, hoje é o que a gente vem observando. Quem ainda não entrou está olhando, quem entrou está colhendo os resultados, mas é inevitável que quem já passou pela curva de aprendizagem está colhendo resultado e esse resultado, o vizinho não irá colher enquanto não passar pela curva da aprendizagem. É impressionante. Impressionante. É isso. Mas, Larissa, vamos ao tema da live, que de fato é como que a tecnologia acessa aí e acelera as coisas. Isso aí, pode acelerar os resultados. Não vamos nos desvirtuar do assunto. O assunto é isso aí. Larissa, você deve ter visto o movimento dos últimos dias. A Agro 10X, ela mudou mais uma vez o seu modelo de negócio. A gente deixou de ser uma empresa especificamente do segmento de genética, e nós estamos avançando para modelos de negócio que ajudam a expandir empresas do agro, e também criamos uma unidade de educação chamada Agro 10X Educação, que tem uma missão muito clara: preparar profissionais do agro para o amanhã. Muito claro, tá? E a gente veio mudando esse modelo de negócio ano após ano. Quando a gente iniciou o nosso planejamento estratégico na semana passada, foi assim que eu abri a reunião. Falei, pessoal, estamos abrindo o planejamento estratégico e, consequentemente, a criação da nova Agro 10X. Ano após ano, a gente veio reorganizando, ajustando esse Product Market Fit com o cliente. E por que eu estou te contando isso? Porque tecnologia, ela só vai ter função, ela só vai entrar ajustando e ajudando a sua empresa se o modelo de negócio estiver muito claro. Isso aí. Se você não estiver com a sua proposta de valor muito clara de como você resolve a dor de um público-alvo, de um potencial cliente, tecnologia não vai resolver. Se você não estiver com a estratégia clara de como a sua empresa vai operar para que essa proposta de valor possa aderir, ter um fit ideal com o seu cliente, tecnologia não vai resolver. Se você não tiver como
distribuir, comunicar, relacionar com o mercado, tudo que você está fazendo, também não resolve sozinha. Talvez é aí que ela entra. Então, para nós, a premissa é: vamos ter visão. Eu vou usar uma analogia aqui do porco-espinho, porque eu falei muito com vocês sobre essa questão do porco-espinho, e para a gente é o que é mais importante hoje. Vou te contar duas coisas. Eu vou ver se eu me animo a contar um caso que eu vi essa semana aqui em Uberlândia. Eu vou ver se eu conto ao vivo, porque eu tenho medo dessa informação vazar e o empresário ficar chateado. Então eu vou pensar. Mas o fato é, o que é o porco-espinho em relação à raposa? E a analogia com a sua empresa. O porco-espinho, ele todos os dias, ele corre o risco de ser comido pela raposa. E a raposa, ela tenta várias estratégias, ela tem muitas frentes de ação. E todas as vezes que ela dá um bote para pegar o porco-espinho, ele faz uma única coisa, muito bem feita, e ganha o jogo todas as vezes. Ele vira uma bolinha de espinho e ela é obrigada a abortar o ataque. Ela nunca ganhou dele. Como que nós podemos levar isso para nossas empresas? O que a gente está fazendo que é tão vencedor, e que coisas que eu não deveria estar fazendo que tiraria a minha atenção? Então, se eu pudesse dar o principal conselho aí para as pessoas, é entender sobre isso. 3 coisas básicas para comporem o porco-espinho da nossa audiência. Que atividades que você está fazendo, que você pode ser o melhor do mundo nelas. E que atividades que você está fazendo, que você não pode ser o melhor do mundo nelas, e você precisa parar de fazer. Definido isso, entendimento se essas atividades que você faz inspira você. Se você tem realmente aquela inspiração, aquela paixão, aquele desejo de ser o melhor do mundo que você está fazendo. E a definição do seu motor econômico. Essa semana a gente definiu o motor econômico da nossa empresa, que vai ser lucro por cliente. Logo, todo mundo vai entender que se é lucro por cliente, eu tenho que vender para ele mais vezes, maior ticket, com maior ticket. Para me vender mais vezes, eu tenho que ter estratégia de retenção. Para me vender com mais ticket, eu tenho que conseguir fazer uma boa abordagem, mostrar o valor do nosso negócio. E para mim fazer um upsell, um cross-sell, eu tenho que ter metodologia. Enfim, quando você define essas 3 coisas, você teve clareza do seu porco-espinho. Só isso já te ajuda a imaginar como a tecnologia pode entrar e ajudar o seu negócio. Vamos dar um exemplo real da Walgreens, que é aquela rede de farmácias nos Estados Unidos. A Walgreens, ela tinha capital aberto na bolsa, e em um certo momento da história apareceu um grupo com uma farmácia digital chamada Drugstore, abriu capital na mesma semana que eles lançaram o nome, sem abrir nenhuma unidade, e venderam ações assim, levantaram um capital gigantesco. A pressão de mercado foi tão grande em cima da Walgreens que ela começou a perder valor das suas ações. Qual era a demanda do mercado? Por que você não está na internet? Por que você não está usando a internet? A internet acabou de ser lançada e você não está uma empresa tecnológica. E começou a perder valor de mercado. E ela ficou estudando como que tecnologia poderia aderir no seu porco-espinho. Qual era o porco-espinho dela? Ser uma empresa de conveniência. E enquanto ela não entendeu que a internet poderia entrar e acelerar o que ela se dispôs a ser a melhor do mundo, ela não utilizou. E como que ela aderiu isso, Larissa? Ela fez a seguinte oferta para o mercado: compre na internet, retire no nosso drive-thru em menos de 1 minuto em qualquer loja dos Estados Unidos. Olha como que a tecnologia entrou
apoiando a estratégia principal, que era ser uma empresa de conveniência, e acelerou. Então não foi simplesmente abre um e-commerce. Você sabia que a Nike, ela doou o e-commerce dela para Centauro? Porque não estava fazendo sentido, tinha 1, 2% de conversão e tudo mais. Ela falou, cara, é um game que não está virando. Centauro, toma aí, fica para você. Então não é só abrir um e-commerce, não é só abrir uma estrutura de inside sales, não é só contratar uma plataforma, não é isso. Tecnologia é o último estágio, onde eu estou com a estratégia clara de como que eu vou crescer, quando eu estou com a proposta de valor aderida ao cliente, quando eu tenho uma meta, uma visão muito clara de onde que eu vou chegar. Beleza. Aí a tecnologia entra como um acelerador tecnológico e, de fato, te faz escalar, chegar mais rápido, chegar mais barato, mais eficiente e tudo mais. Mas o modelo estava desenhado. E ela entrou e acelerou. Então é isso. E o Wagner bate muito nessa tecla sempre que a gente conversa sobre negócio, qualquer assunto assim relacionado, ele sempre fala qual é o teu porco-espinho, qual é o teu porco-espinho. E, de fato, essa é uma grande virada de chave, né? Para quem está ouvindo, assistindo, quer entender primeiro o teu reason why, como diz o Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Dentro desse objetivo vem todo o resto. Então, é por isso que a tecnologia apoia o crescimento, né? Não é o contrário. Ela não pode ser causa. Ela não pode ser causa. E muitas vezes, às vezes quem vai dar o play aqui para ouvir esse episódio vai buscar uma virada de chave, vai buscar uma receita mágica, e na verdade a receita mágica, inclusive no podcast da trilha passada, que era Metas e Performance, o Fabiano Zanzin, né, da Power KR, falou sobre isso. Fazer o básico bem feito. As pessoas não fazem o básico, então definir a estratégia para depois crescer apoiado na tecnologia. Né? Larissa, hoje, no final da tarde, a gente teve uma reunião dessas que eu chamo de reunião de estômago, que foi o rompimento de um contrato com uma empresa de tecnologia que a gente tinha contratado. Nós chegamos a exatos 3 meses. Olha o que não é ter clareza. Eu não tinha essa clareza tão forte há 1 ano e meio atrás. E eu entendi assim, bom, o CRM atual que eu estou usando não está me atendendo, então eu vou criar o meu. Olha para você ver. Tinha começado essa jornada. Entrei nessa vibe de começar a pôr tecnologia como causa, como o produto principal, como a frente dos negócios. Entrei, meu time gastou horas e horas e horas de desenvolvimento, com reuniões e tudo mais. Gastamos um monte de dinheiro com horas de programação e desenvolvimento, tudo. E 1 ano depois, a plataforma nunca foi para o ar. Nunca foi para o ar. E aí, a semana passada, eu pedi o cancelamento dela. E a gente já tinha identificado outra no mercado que poderia substituir a atual e estaria muito acima do que eu estava tentando desenvolver. Então, quando você começa a achar que a tecnologia vai resolver o problema do seu negócio, é um erro muito grande. Muito grande. E aí eles me perguntaram qual a causa. Eu falei, simples. Primeiro, o tempo que demora para você construir algo legal. E segundo, eu falei para ele, eu posso vender tudo que você imaginar na vida, eu posso vender o prédio que eu estou, que eu nunca vou conseguir ter um CRM tão bom quanto as empresas que têm um CRM há 20, 30, 50 anos. O business dele final é o CRM. E eu querendo desenvolver um CRM. É uma loucura. Mas é isso aí, né? A gente brinca, né? A maturidade não se adianta, né? Cada um com o seu repertório vai enfrentar erros e acertos, e por isso que é tão bom aprender com erros dos outros, né? É mais fácil, né? Do que aprender com os nossos. Nesse caso, eu paguei a conta, né? Nesse caso, agora eu aprendo com o teu.
E a gente está aqui contando, né, a tua jornada, contando um pouco de tantas histórias aqui no Conversa na Janela, para que outras pessoas também possam aprender com isso. E, Sim, Wagner, sim. vamos lá. Eu vou puxar de ti aqui um desafio, né? A Tá gente bom. está falando aqui em como usar a tecnologia para crescer, né? Para escalar, enfim, independente do cenário, se é abrir unidade, se é espalhar alcance, abrir canal de aquisição, tem várias formas de crescer. E pelo que tu está me falando, parece que tem etapas para isso. Então, a Uhum. gente começou primeiro, né? Tu falou, tem que entender o teu reason why, né? Primeiro o teu motivo, qual é o teu negócio, não botar a tecnologia como causa, primeiro é o teu negócio, Sim. independente da ferramenta. Uhum. Depois, entender o nível de adoção do público, entender que nível estão essas pessoas, para tu entender qual é a melhor ferramenta, qual é o melhor canal, como é que tu acessa, para construir a tua estratégia. Isso? É, passa por isso, né? A gente Então, é, antes. é inevitável imaginar que hoje o- todos os públicos não tenham um nível É de isso. digitalização. Então, hoje, acho que esse elemento em si, ele perdeu um pouco de força. Mas quando a gente pensa, eu vou te falar já da tecnologia e vou te dizer como que a gente tem usado a tecnologia na metodologia que a gente desenvolveu e está validando. Já temos muitas empresas que passou por ela, mas agora esse ano eu resolvi desafiar e eu vou te contar um pouco desse desafio. A nossa visão dá para crescer rápido, dá para crescer, porque assim, ó, de vez em quando você vai ouvir, mas estamos em crise. O Brasil, o PIB do Brasil foi 0,1% ou foi negativo 2%. Qual é o PIB do Brasil? O PIB do Brasil é acima de 1 trilhão. Então, 1% a mais, 1% a menos, não vai mudar nada no jogo. Esse 1 trilhão vai rolar. E a pergunta é, o que eu posso fazer para o máximo de dinheiro desse 1 trilhão passar na minha empresa, no meu bolso? Esse é o jogo. Criamos uma metodologia que ela tem sim as suas etapas. Eu vou contar para você rapidamente onde que elas encaixam e como que a tecnologia nos ajuda. Em primeira instância, o que eu tenho observado em empresas grandes, médias e pequenas? As pessoas não param para fazer planejamento estratégico. As empresas não têm um planejamento estratégico, claro. Não tem. Não sei se é porque não sabem fazer, se não gostam de fazer, ou se aprenderam a operar as suas empresas com a geração passada e nunca foi feito. Enfim, em geral, empresas de médio porte não fazem planejamento estratégico. E eu tenho entrado em empresas multinacionais que têm o planejamento estratégico muito simples, inclusive que não mapeou que o modelo de negócio no Brasil não estava tão correto assim como eles achavam. Então, em primeira instância, a gente faz esse trabalho com o cliente, o planejamento estratégico. Passamos 2, 3 dias estressando o sistema. Clareou? Clareou. Como que nós vamos ao mercado com velocidade? 2 braços. O primeiro, trabalhando o branding dessa empresa, e aí é onde que a tecnologia entra forte. Por quê? Porque de nada adianta eu colocar um time imenso em cima de produção de conteúdo, criação, arte, fazer tudo ficar bonitinho e aquilo ficar parado. E aquilo, vamos falar assim, a empresa com conteúdo anônimo mais interessante do Brasil. Isso não resolve. Isso não resolve. Então aí eu já começo a colocar tecnologia, começo a pensar em plataformas e estruturas de tráfego pago e tudo mais, para esse braço impactar o mercado. Por outro lado, eu acesso canais, eu acelero os processos comerciais, de novo, tradicional e novo. No tradicional, encontrando no modelão de lista mesmo, pessoas, empresas que tenham fit com o negócio dessa empresa que a gente está acelerando, e também
Tráfego, online, força, vamos para cima. Então, a tecnologia colocando velocidade na comunicação, no marketing e na aceleração comercial. Em primeira instância, a gente busca abrir os canais, ampliar canais. E o que acontece? Fazemos isso com uma velocidade tamanha, fruto do apoio da tecnologia, que em algum momento essas duas pontas se encontram. O branding com a aceleração comercial. E aí gera grande ruptura nos resultados do negócio. E começa a girar, então, esse grande volante aí da empresa de resultados acima da média. Para te dar um exemplo da primeira empresa aí que a gente, multinacional, que a gente levou esse desafio, no ano passado, ela, como cliente nosso, a gente faturou R$2 milhões com ela. E na nossa reunião, eu propus sairmos de 2 para 10 milhões em 12 meses. Um crescimento de 5 vezes. Como? Com tecnologia. Tecnologia. Mostrando a capacidade de produzirmos esse efeito de branding, mostrando a capacidade de acelerar os processos comerciais e essa junção gerando esse efeito disruptivo de sair de 2 para 10. Esse de 2 para 10. Em primeira instância, deu uma náusea. Falei, caramba, 2 para 10, isso não é muito? Nós conseguimos? Vamos desenhar o plano. Quando a gente enquadrou no início do planejamento que 2 para 10 era a meta, todos os pensamentos vieram nesta amplitude, ou seja, virou um pouco espinho, né? Ações que não giravam o ponteiro, não entravam no planejamento. Tinha que ser ações que realmente impactavam. Terminamos com 11 iniciativas, vamos startar agora a parte do marketing e a aceleração comercial já está acontecendo, que essa não demandava de ficar pronto toda essa produção e tudo mais. E agora esse é o nosso plano em 12 meses. Então, dá para crescer, mas eu preciso ter clareza, eu preciso de me desafiar. Você lembra que uma palestra que a gente esteve junto, que o Dema lá da Samsung esteve com você, ele bateu em cima das BREGs, né, que são as metas super cabeludas. Quando você leva a meta super cabeluda para a mesa, os pensamentos vêm da mesma amplitude e você coloca aceleração e tecnologia para apoiar esse projeto. Então, é assim que a gente tem expandido empresas do agro aí. Uma missão muito clara, ajudando as empresas de médio porte a ganhar o jogo das grandes, porque a grande é lenta. E o principal vetor, o principal elemento dessa loucura toda é velocidade. Isso aí. A tecnologia entra então como um acelerador de crescimento. Mas primeiro eu tinha a roda girando e ela é meu turbo. Aí ela entra e acelera. E aí, como as decisões em empresas de médio porte são mais rápidas, são mais as estruturas são menos verticais, não são mais fácil de você chegar nos acessos, as decisões acontecem rápido e os efeitos também. Mas você imagina um ambiente onde isso começa a acontecer com muita força, é assim que a grande cai. É assim que a grande cai. A Blockbuster caiu frente à Netflix, foi assim, e a gente está vendo vários outros modelos de negócio. E assim, para apimentar mesmo, colocar aquele sal na ponta da língua, não podemos desprezar o que a inteligência artificial está fazendo e vai fazer nos próximos meses. Desde aquela nossa conversa em São Paulo, que você estava também descobrindo o que é, você não tem noção da quantidade de pessoas que eu vim conversando que não sabem o que é. Pessoas que estão no jogo da tecnologia e não sabem o que é. A dimensão, né? É que depois da internet, né, Wagner, a inteligência artificial também está abrindo outro caminho, né? É o mesmo nível, né? Quando a internet mudou a forma de relacionar, é o mesmo nível de disrupção.
E, de novo, tecnologia colocando velocidade. É. Quantas e quantas copies, planejamentos, estratégias, benchmark, quantas e quantas coisas eu fiz nos últimos 15 dias Isso e aí. principalmente refinei coisas do meu planejamento Igual estratégico aqui. a partir da inteligência artificial. Aí chegou para mim, ó, agora tem o upgrade, você quer fazer? Eu falei, é lógico que eu quero fazer. É lógico que eu quero fazer. Então, enquanto o mercado ainda está entendendo como funciona, depois vai namorar se entra ou não, eu estou naquele 2,5% dos early adopters. É isso aí. Eu já entrei, eu já assinei, lá tem a opção turbo, eu não corro o risco dele não me atender a hora que eu quiser, enfim, é isso. Então eu estava lá vendo, nós fazendo o planejamento estratégico, e aí quando travava as pessoas recorrendo, me faz uma SWOT desse cenário aqui para ver o que eu não estou vendo. Que outras estratégias eu poderia usar a partir desse cenário? Isso aí é fora do normal. Não, quem ainda não está mexendo. Que proposta de valor eu posso gerar para esse perfil de cliente? Quais as atividades que esse cliente faz e para me analisar se ele sabe fazer ou se ele gosta de fazer? Tem jeito. É muito disruptivo, é muito eu tenho que gravar um manifesto de marca. Quantos dias eu gasto para fazer uma copy de um manifesto de marca? Eu que não sou jornalista, copywriter, não sou nada disso. Aí eu dou o insight que eu gostaria e sai um texto que não está pronto. Então não acho que vai ser substituído de forma nenhuma. Mas eu coloco inteligência na pergunta. A inteligência artificial me ajuda a ter visão de resposta. E eu melhoro o que eu recebi e aí fica imbatível. Então, de novo... A tua conexão, né? O incrível da inteligência artificial é que é isso. Muitas vezes a gente demora a construir as conexões, né? A gente precisa de muitos canais, de muitos contatos até estabelecer uma certa conexão. E a inteligência artificial faz isso. É uma conexão instantânea que tu consegue criar. Então, isso é inacreditável. Então, é isso. Então, eu acho que nós estamos no máximo em termos de acelerar crescimento, eficiência dos negócios com inteligência artificial. De novo, se eu estiver indo para o caminho errado, piora. Eu vou chegar lá mais rápido. No caminho errado. Então, esquece tecnologia, esquece o final dessa live, volta lá no início, busca um livro, e eu acho que vale a pena a gente referenciar aqui. É isso. Que é a Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Busca o livro, estuda. Fala, né, gente, para quem não sabe, é o livro onde fala sobre a teoria da raposa e do porco-espinho que a gente mencionou antes. Exato. Ou seja, porco-espinho nada mais é do que ter clareza. Então volta lá, entende como as empresas fizeram, porque o livro ele é uma pesquisa de 36 empresas. Entende como que elas fizeram, modela o que há de ser modelado, entende seu negócio, tira do barco quem tem que não estar, coloca as pessoas do seu barco no lugar certo, e aí você avança. Acelerador tecnológico é o último elemento que inclusive está no livro. Sensacional. Olha, que aula. Que aula, foi literalmente uma mentoria em forma de podcast. Eu já anotei aqui algumas coisas para começar a fazer amanhã já. E, Wagner, eu acho importante também tu deixar os canais de contato, os teus, os da Agro 10X também, para o pessoal acompanhar teu crescimento aí, que tá por vir em 2023. Maravilha. Aqui, se a gente quiser, alonga a noite inteira. Né? Então, o pessoal da equipe já está aqui me falando, Larissa, deu tempo. Tá bom demais. Pessoal, então nos acompanhe. Nosso canal aí, o meu nome é Wagner Agro 10X, tá lá, né? Meu nome é Wagner Oliveira, lá tá Wagner Agro 10X. Porco-espinho na veia. E os novos canais da Agro 10X. Agro 10X Expansão Empresarial, Agro 10X Educação, e Agro 10X Aceleradora, que é voltada aí para os leilões de genética.
Sensacional, Wagner. Olha, foi uma grande conversa na janela, na verdade, uma baita mentoria aí sobre crescimento, sobre negócio, sobre tecnologia. Quem ouvir, assistir, vai ter grandes insights aí para poder botar em prática. Obrigada, Wagner, obrigada mesmo. Foi um grande bate-papo, aí me surpreendeu até nos rumos que a gente já falamos até de inteligência artificial, que a gente não se aguenta, né? Botar uma lenha na fogueira. Nós estamos falando de tecnologia, e não pensar dá em pra tecnologia hoje sem inteligência artificial está faltando uma página do jogo. É isso. Beleza? Larissa, eu que agradeço. Vamos combinar aí agora um podcast ao contrário, aqui nos nossos canais em breve, né? Você que está aí com o Upsell aí, a gente tem muita coisa para fazer, estou vendo seu movimento, seu crescimento, conta com a gente, e espero ter realmente contribuído aí com a sua audiência. Com certeza. Obrigadão, gente. Um abraço e acompanhem aí que logo tem mais Conversa na Janela. É isso aí, até mais, pessoal. Até. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar.